Meus irmãos e minhas irmãs, esta liturgia da palavra, ela nos apresenta uma riqueza de reflexão para a nossa vida, para a nossa conversão. Em primeiro lugar, permanecer na palavra de Deus significa ter contato com ela, ler, meditá-la, rezar com essa palavra, ter um tempo diário para essa palavra. Então, à medida em que eu tenho contato, que eu cultivo, que eu alimento na minha mente e no meu coração a palavra de Deus, eu permaneço nela, porque ela vai surtindo efeito. Eu vou lendo, vou aprofundando, aquilo vai tocando no meu coração, vai fazendo eu refletir, vai fazendo eu colocar aquela verdade em confronto com a minha vida, eu vou me examinando, então aí a palavra de Deus vai permanecendo em mim, vai se tornando uma palavra viva e eficaz por causa desse contato diário. É por isso que o Cristo pede que nós permaneçamos na sua palavra para sermos verdadeiramente discípulos. Eu me torno aquilo com o qual eu me alimento. Então, todo dia eu precisaria desse contato com a palavra de Deus para que essa palavra possa, de fato, produzir um fruto de discipulado. Porque o discípulo é aquele que está aprendendo, que está se deixando orientar, que está se enriquecendo com a orientação do mestre, a palavra. Pena que muitas vezes nós, no corre-corre do dia a dia, no ativismo do dia a dia, no excesso de preocupações, nas tarefas que nos colocamos a cumprir, que não tem nada de errado, mas infelizmente, se nós exageramos aí nesse ativismo, aliás, por ser ativismo já é exagero, nós acabamos deixando de lado a palavra. Nós vamos nos alimentando de outras coisas, vamos nos tornando essas outras coisas que nos alimentam. Portanto, o primeiro convite dessa liturgia que acabamos de ouvir é permanecer na palavra. E se você quer uma dica, compre a liturgia diária nas livrarias católicas e leia todo dia e medite o Evangelho do dia. Tem coisa mais prática, está tudo prontinho. Não precisa nem fazer muito esforço, além daquele de colocar-se diante da palavra, ler e meditá-la por alguns minutos. Como disse, a palavra de Deus nos traz uma riqueza. E o próprio Jesus ainda nos diz, nesse mesmo trecho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui eu vejo que é até mais difícil do que permanecer na palavra, é nós deixarmos a verdade nos libertar. Nós temos uma dificuldade muito grande de acolher a verdade. Nós temos uma dificuldade muito grande de deixar a verdade de Deus falar à nossa mente, ao nosso coração e fazer com que a gente repense as nossas atitudes a partir dessa verdade. O primeiro momento dessa dificuldade é porque muitas vezes nós nos colocamos no centro. O que eu penso, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu acho, as minhas opiniões, o meu querer, as minhas vontades, o meu jeito. Então, fica difícil da verdade de Deus nos convencer de alguma coisa se sou sempre eu o referencial de certo, de errado, de bom, de ruim, se eu caio nisso que nós chamamos de subjetivismo. O eu no centro
de uma maneira em que eu não aceito mais nada e não deixo sombra de dúvida ou espaço para que a verdade de Deus entre. Então é difícil. Se o meu eu está no centro e eu me acho referencial de certo e de errado, coisa que é impossível, todos nós somos falhos, todos nós temos fraquezas, todos nós temos nossas debilidades. Você se colocar como um referencial de certo e de errado, vai dar errado mesmo. Porque nós não sabemos tudo. Nós não compreendemos tudo. Em muitas situações da vida até nós ficamos inseguros, não sabemos para onde ir, porque exatamente nós não somos os donos da verdade, nem o referencial de verdade. E eu já estava refletindo na comunidade de Nossa Senhora da Vitória, recentemente, falei que sobre a questão da verdade, tudo bem, a subjetividade é uma característica humana. O seu eu define sua maneira de agir, a sua personalidade, seu caráter, seus gostos. Isso é bom, isso não é ruim. Mas o subjetivismo, o exagero da subjetividade, faz com que nós nos coloquemos acima de tudo e de todos como referencial de verdade. Mas existem padrões, valores, regras, normas que estão acima do meu eu. Nem tudo depende de mim ou da maneira como eu enxergo o mundo. Se você pegar veneno dizendo que não é veneno, porque você acredita que não é veneno e tomar veneno, vai morrer. Porque veneno vai continuar sendo veneno, independente de você dizer que não é veneno. Se você passar no sinal de trânsito vermelho, na hora que ele fechou o vermelho, vai ser atropelado ou vai causar um acidente. Porque não é você que define que o sinal de trânsito vermelho não é para parar, é uma convenção universal, é uma verdade que está acima de você. Se você não seguir, você causa um acidente. Portanto, existem verdades que estão acima de mim. E se eu não aceitá-las, eu saio por aí vivendo uma vida desequilibrada, numa desarmonia nas minhas relações com as pessoas e com Deus. Então, muitas vezes, a verdade não nos liberta, porque está o meu eu no centro. Até do ponto de vista religioso. A gente está explicando as coisas, está orientando as coisas, a gente está corrigindo, mas o cara teima naquele ponto de vista, às vezes exagerado, e não tem quem arrede o pé do sujeito daquela ideia. Aí sai vivendo moralismo, julgando os outros, condenando os outros, em vez de amar em nome da fé. Portanto, a verdade muitas vezes não nos liberta, a verdade de Deus está acima de nós, por uma questão de ignorância. Eu não conheço, eu não me esforço para conhecer, e por isso eu acabo ficando na mentira, ou no engano, ou nas minhas percepções superficiais. A verdade muitas vezes não nos liberta, porque também existe uma coisa chamada orgulho. Eu não quero dar o braço a torcer. A verdade foi dita, eu percebi que é verdade, eu às vezes até notei que eu estou errado no meu padrão de comportamento, naquilo que eu estou falando ou vivendo, mas o orgulho não me deixa dar o braço a torcer. E aí eu teimo, e aí eu insisto, e aí eu não arredo o pé, e aí eu faço confusão, eu faço briga. Então, dessa maneira, a verdade, claro, não nos liberta, e nós não amadurecemos, nós não nos convertemos, nós não melhoramos o nosso relacionamento com as pessoas e com Deus.
porque eu não quero admitir os meus erros. Isso, inclusive, é uma infantilidade. Pessoas maduras, de fato, sabem admitir os seus erros, até porque não tem ninguém que seja perfeito. Errar faz parte da vida, é normal na nossa condição enfraquecida pelo pecado. Portanto, admitir os erros não humilha ninguém. Muito pelo contrário, quem admite os erros dá sinal de grandeza, de maturidade. E aí a verdade vai te libertando. Muitas vezes a verdade não nos liberta, a verdade de Deus, porque eu fico colocando a culpa nos outros. Aconteceu alguma coisa, eu não assumo a minha responsabilidade diante do que aconteceu. É sempre culpa da outra pessoa. Sempre o outro é que não presta e eu é que sou o santo, o imaculado, a imaculada, o bonzão, o gostosão que não erra. Será que, diante de certas situações e da verdade, não é muito melhor, em vez de jogar a culpa no outro, olhar um pouquinho para si e fazer aquele exame de consciência, onde é que eu posso ter errado aqui? E a partir daí, onde eu errei, eu posso melhorar, eu posso amadurecer, eu posso crescer. Portanto, muitas vezes a verdade de Deus também não nos liberta, e até outras verdades em outras situações, porque eu jogo a culpa no outro. Não assumo as minhas culpas. Também a verdade não nos liberta, porque também em muitas situações nós acabamos tendo uma atitude aonde eu não aceito a verdade. Eu me fecho para a verdade. Eu não estou nem aí para a verdade, eu não quero mudar. E aí a gente vai errando, sofrendo e fazendo os outros sofrer e comprometendo a nossa relação com Deus. A verdade muitas vezes não nos liberta, porque também tomamos aquela atitude de distorcer a verdade. Fulano falou a verdade para mim, ou foi evidenciada uma verdade, uma realidade na minha vida, mas eu, como não quero aceitar, eu vou distorcendo ela, eu vou interpretar do meu jeito. Então, fica difícil converter-se, fica difícil amadurecer, fica difícil melhorar os relacionamentos, fica difícil melhorar a relação com Deus. Porque a pessoa distorce a verdade ao seu gosto, à sua conveniência. Me convém, então eu aceito aquilo que está sendo dito ou aquela verdade que está ali. Não me convém, então eu me faço de vítima, ou eu finjo que escutei, mas depois eu não dou a menor bola. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter um coração aberto à verdade de Deus. Ela vai doer quando ela for dita, porque a verdade ela é aquela famosa frase de colocar o dedo na ferida. Vai cutucar lá onde dói, onde é mais sensível. A verdade dói, sim, dói. É difícil escutar uma crítica de alguém, é difícil receber uma correção, é difícil admitir que está errado, mas quando você faz isso, é extremamente libertador. E você não fica escrava daquela mentira, ou daquela ilusão, ou do seu fechamento. Como eu não posso falar da vida dos outros, não vira fofoca, eu não sou referência para ninguém, referencial é Jesus Cristo, por isso nós estamos aqui, mas deixa eu citar um caso que aconteceu comigo.
Eu lembro que antes de entrar no convento, antes de me converter, eu era motoqueiro. Essa novidade, ainda não tinha dado esse testemunho. Tinha 2 motos e me converti, encontrei a minha vocação, vendi as motos. Só que quando eu vendi, a pessoa que me orientou mal o preenchimento dos documentos. Acabou que as motos continuaram no meu nome. E começou a chegar a multa do Detran, eu já no convento, já era frade de filosofia. Aí, quando eu ia de férias, tentando resolver, aí fui lá no Detran, conversar com a chefe do Detran, explicar, mostrar, colocar tudo ali. Ela olhou para minha cara assim e disse: nós não nos interessa saber nada disso que o senhor está nos dizendo. Está no seu nome e é o senhor que responde por elas. Pense num cara que saiu brabo de lá. Tão brabo que eu me tranquei no quarto. Naquele dia eu não quis falar com a minha mãe, estava de férias. Eu não quis jantar, deitei e fiquei lá remoendo esse negócio dentro do quarto. E fiquei pensando na atitude que eu tinha tomado. No outro dia, uma religiosa, uma irmã que me ajudou muito na minha vocação, foi em casa, sabia do acontecido, que eu estava enfesado, e chamou: senta aí que eu vou te dizer umas verdades. E começou: você não pode agir assim como criança. Você levou um não, você deixa de falar com a sua mãe, vai se trancar dentro do quarto, nem janta. Você não tem vergonha na cara, não? Eu olhei para ela e comecei a rir. Aí ela: por que tu está rindo? Digo: irmã, porque tudo isso que a senhora me falou agora, eu meditei à noite. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo, da minha atitude. Eu vi que eu não tinha sido nada maduro e realmente me arrependi. A senhora está certa. Eu estou errado. Isso eu aprendi. Esse tipo de atitude eu não tomo mais. Moral da história: quando você aceita sua fraqueza, quando você aceita uma verdade sobre você e admite essa verdade, meu irmão, minha irmã, quando alguém te disser essa verdade não vai te ofender nem vai doer, porque você já aceitou. Você já se reconciliou com aquela verdade. E você já tomou a decisão de que vai mudar. Então, olha que coisa boa. Aceitar a verdade, de fato, nos liberta. Como Jesus é sábio. Como Deus, assim, é a sabedoria da sabedoria, a fonte de toda a sabedoria. Aceitemos as nossas verdades, para que nós sejamos verdadeiramente libertos e não escravos da mentira ou das ilusões sobre nós mesmos. Deus nos abençoe e nos dê essa capacidade de acolher a verdade que liberta. Às vezes dói, nos põe em crise, mas faz um bem danado, é uma liberdade interior muito grande aceitar a verdade. A gente vive melhor os nossos relacionamentos e aquela verdade não dói mais, porque você já aceitou. Que Deus nos ajude, me ajude também, porque tem um monte de verdade que eu também preciso ainda aceitar, a atingir essa maturidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.